Então, esse vídeo aqui é dentro do desenvolvimento da assimilação de dados no Monan, né? A gente já está dentro do programa Monan, e a gente tem um desenvolvimento feito no SVN, e que agora é que a primeira versão nossa do sistema de modelagem com assimilação de dados é onde a gente está avançando, mas em um outro momento a gente vai para o Git, e o Carlos, de alguma forma, vai passar por esses dois ambientes. São dois ambientes diferentes, mas a gente vai focar nessa versão no Redmine com o SVN, e o objetivo dessa gravação desse vídeo é reportar, organizar a ideia de como a gente tem feito, né, de criar uma tarefa associada a uma implementação, um desenvolvimento que deve ser feito no Trunk, associando um branch a essa atividade, desenvolvendo esse trabalho nesse branch, documentando com passos de avanço nessa tarefa, e não só apenas o que foi feito no final, mas os passos intermediários que, naturalmente, nem todos os passos a gente acaba tendo sucesso, mas é importante que ele fique documentado de alguma forma, e depois fechando esse desenvolvimento com a versão Trunk, e depois um próximo estágio seria uma atividade de passar essa versão branch, tá? Não Trunk, essa versão branch de desenvolvimento, depois pegar o conteúdo desse branch fechado com essa implementação nova feita, sendo levado, então, depois para o Trunk, tá? Então, esse é o objetivo desse nossa questão aqui. A gente está usando um desenvolvimento novo que o Araveca tem na mão dele para ser desenvolvido, e a gente está usando esse desenvolvimento como um exemplo aqui para a gente, que motivou, né, esse trabalho, visando a gente documentar, né, a forma como a gente está fazendo, no sentido de contribuir com os novos colaboradores ao reportar como a gente tem feito, nas nossas sugestões de como fazer, facilitar o trabalho futuro com os colaboradores. Então, Carlos, é com você aí esse trabalho. Bom, obrigado, Sapus. Então, bom dia a todos. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Acho que vai dar tudo certo aqui. Vocês já devem estar conseguindo ver, né? Então, vou fazer o seguinte. Para começar, eu vou entrar aqui no portal de projetos do CPTEC. Então, vocês podem digitar projetos.cptec.inpbr, que é o inp.br, que é o host do Redmine instalado aqui no CPTEC. Então, o Redmine ele tem essa interface aqui, e ele nada mais é do que um sistema de gerenciamento de projetos, né? Então, está escrito aqui, ó, sistema de gestão de projetos, né? E associado ao sistema de gestão de projetos, a gente tem os repositórios que permitem a gente fazer o gerenciamento dos códigos desses projetos, né? Então, eventualmente pode ser que você tenha um determinado tipo de projeto que não necessariamente tenha um código, mas tem documentos, tem imagens, tem tarefas, né, que não necessariamente estão relacionadas com o desenvolvimento de código, mas o projeto em si. Mas vamos considerar então aqui que a gente tem, né, um projeto em aberto já, que seria esse AD 2020-2023, aqui dentro desse repositório, né, associado a esse projeto, a gente tem alguns ramos de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem branches, né, a gente tem tags, a gente tem o trunk, né, e dentro do trunk a gente tem um projeto. Então, seria um diretório onde existe já um código, algum conteúdo que está em desenvolvimento, em que várias pessoas diferentes que trabalham dentro desse mesmo projeto participam do seu desenvolvimento, abordando diferentes características, né, dentro desse projeto. Então, vou considerar que esse projeto aqui,
ele é um projeto que está em desenvolvimento e a gente vai tomar ele como base para todo esse ciclo que o Sapulce mencionou de iniciar uma tarefa dentro do projeto, especificar o que vai ser feito dentro dessa tarefa, iniciar a tarefa, documentar o progresso da tarefa, né? Eventualmente criando uma wiki que explica como funciona o desenvolvimento que está sendo realizado, e depois a reintegração dessas modificações, do desenvolvimento dessas características de volta para o trunk, né? Então, antes de mais nada, como eu já mencionei, esses 3 ramos aqui de desenvolvimento, eles têm funções específicas, né? Então, a gente considera que o trunk é o ramo de desenvolvimento principal, onde você tem o código estável, né, com sempre as últimas atualizações, e você tem os branches, né, onde você cria ramificações do trunk, a partir do trunk, para que você possa criar características, realizar correção de bugs e inserção de novas funcionalidades. E tem o ramo não o ramo de desenvolvimento, mas é um ramo de releases, né, que seria a tag onde você marca o progresso do seu projeto. Ou seja, então você pode planejar um desenvolvimento de um modelo, por exemplo, considerando como marcos de progresso tipos diferentes de características, né? Por exemplo, um modelo, então agora o modelo euleriano, depois na versão seguinte vai ser semi-lagrangiano, depois na outra vai ser um outro tipo de dinâmica, com transporte de umidade diferente, coisas do gênero, né? Então, físicas diferentes. Então, à medida que você enxerga o seu projeto visando diferentes funcionalidades e características, você pode organizar todas essas questões em diferentes etapas de desenvolvimento, cada uma com um nome diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem o projeto V0, depois o projeto V1.0, cada versão com diferentes características, né? Então é assim que você vai marcando o projeto em termos das suas características, né? Mas vamos trabalhar então com esses três ramos aqui da seguinte maneira, né? Então a gente tem aqui na interface do Redmine temos uma aba chamada tarefas, né? Em que a gente pode, no botãozinho verde aqui, né, uma nova tarefa, clicar e aí abre-se um formulário onde você vai descrever o que você vai fazer afinal, né? Então, a gente tem aqui na primeira aba desse formulário, você tem o tipo, né? O que você vai fazer com o projeto? Você vai corrigir um bug? Você marca o bug. Você vai desenvolver uma nova característica? Então, você bota feature, né? Vai desenvolver uma tarefa que não é nem um bug, nem uma feature, nem um improvement. Então, você marca o task, né? Você tem um improvement, então já existe uma característica estabelecida, mas ela precisa ser melhorada por demanda, por exemplo, do pessoal da operação, né? Então, existe um processo estabelecido na operação, vamos supor que o projeto já esteja instalado lá no sistema, no ambiente operacional do CPTEC, e o pessoal da operação percebeu que uma etapa desse processo demora muito para se executar. Então, você pode vir aqui no improvement e escrever o que vai ser essa melhoria, né? Aí tem outra aqui que é a User Story, que seria algo relacionado com o registro das etapas de um projeto um pouco mais longo, né? Então, eu poderia, independente do que seja, né? Então, eu vou contar a história de desenvolvimento daquilo que eu vou fazer. Mas a gente acaba não usando muito esse User Story e usa mais esses primeiros aqui, que seria o Bug, Feature, Task ou Improvement, né? Então, vamos começar aqui nesse exemplo, como se né? É tudo breve, de forma a refletir aquilo que você vai fazer de forma breve, né? Então, tarefa de, sei lá, correção, não é correção, seria um bug, né? Tarefa de verificação, sei lá, do projeto. Então, um projeto poderia ser vamos supor, o SMNA, o BAN, o Ensemble, né? Então, um projeto é um nome genérico, né? Então, aqui a descrição também não precisa ser muito longa, nem muito descritiva, mas, por exemplo, então, nessa tarefa será realizada uma série de verificações dentro do projeto, né? E você pode escrever mais alguma coisa, né?
desde que seja pertinente e descritivo. Depois, na opção, você coloca uma descrição, você pode editar esse texto aqui, tem algumas opções de edição aqui da marcação do texto, né, como, por exemplo, colocar texto negrito, tem um botão pré-visualizar, né, que você consegue ver como fica registrado a mensagem que você colocou, que eu vou desfazer esse negrito, só para não é necessário colocar aqui. Aí você marca algumas opções específicas, né? Essas que estão marcadas com uma estrelinha vermelha, você tem que obrigatoriamente marcar. Então, por exemplo, situação nova, então, no primeiro momento deixa como nova. Prioridade, aqui você vai dizer qual que é a prioridade de execução desse projeto. Se for imediata, geralmente é para atender algum pedido da operação, né? Ou uma correção de bug que realmente permite que o modelo funcione ou que o projeto realmente funcione. Então, são coisas que eu entendo que são mais com prioridade máxima, né? Mas aqui eu vou deixar normal. Aí, atribuído, você pode abrir a tarefa para alguém fazer. No caso, eu estou abrindo para mim mesmo, então vou deixar marcado com o meu nome. Data de início e fim, se for previsível quando você vai terminar a tarefa, então vou colocar aqui hoje mesmo, então vou terminar aqui hoje. E aí você marca as pessoas que vão participar dessa tarefa aqui, que vão observar as atualizações dessa tarefa. Então, toda vez que você marca as pessoas aqui, elas vão receber e-mail à medida que você for atualizando o desenvolvimento dessa tarefa aqui. Então, vou clicar no botão criar, né? Aí ele vai registrar essa tarefa com um número atribuído, né? Então, quando a gente for aqui no repositório, vou abrir uma aba nova. Então, eu tenho já de exemplo um branch que foi criado como sendo projeto.t11517. Então, notem que a tarefa que foi aberta, ela tem esse número 11519, né? Então, eu vou usar esse número aqui para seguir esse padrão e abrir um branch a partir do trunk, né? Com o nome projeto.t11519 para fazer referência a essa tarefa aqui. Isso aí é uma convenção que a gente tem utilizado dentro do grupo para organizar e manter um tracking das tarefas e dos branches, né? Que às vezes, dependendo da situação, você pode ter vários branches e os branches têm nomes diversos e você não sabe exatamente a que se deve, né? Então, é uma boa prática a gente fazer isso. Agora eu vou passar aqui para o terminal. Eu vou fazer antes uma coisa, vou copiar esse endereço aqui, ó, que seria o AD2023, né, desse endereço aqui, não o do navegador, vou copiar ele. Vou abrir aqui o meu terminal, uma aba nova aqui, vou deixar um pouco maior. Vou escolher um diretório, aí provavelmente nessa etapa você já vai estar, na verdade, no ambiente onde você vai executar o seu projeto. Por exemplo, o XC50, G1, etc. Né? Então, essas máquinas elas se comunicam com o servidor do SVN. Então, para a gente poder obter fazer primeiro essa operação de criar um branch aqui dentro a partir do trunk, por exemplo, você vai usar os seguintes comandos. Né? Então, seria svncp, né? Aí você coloca o endereço, /trunk/projeto, né? É o endereço exato aqui do projeto. Então, vejam que esse subversion, esse endereço aqui, ele foi completado com esse endereço aqui. E eu quero colocar uma cópia, né? Então, svncp cópia desse endereço para o outro endereço que seria lá em branches, né? Então, o caminho relativo, projeto.t11519. É isso. E aqui eu vou fazer, ele abre um editor de texto, por exemplo, se o editor padrão for o Gedit, ele vai abrir o Gedit e você vai digitar o texto. Aqui no meu caso é o VI, então eu vou digitar um texto. E olha só como eu vou fazer. Então, isso seria uma mensagem de commit, né? Então, eu vou digitar da seguinte maneira, uma outra convenção. Então, tarefa, aí coloco a hashtag 11519. Quando eu coloco, assim, mensagens dentro do Redmine, o jogo da velha com o nome da tarefa, o número da tarefa, ele vai criar um link que associa essa mensagem àquela tarefa. Então, coloco 2 pontos e escrevo uma mensagem curta, né? Então, criando branch, que seria o projeto.t11519, a partir do trunk. Certo? Então, salvo.
fecho, e ali ele faz. Então, ele cria uma nova revisão, que seria a revisão 14, e essa revisão 14 está associada com a criação desse branch T11519. Então, quando eu voltar aqui na interface e vier aqui para o branches, né, eu vou ter aqui o meu branch criado, que seria o projeto T11519. Bom, isso foi uma operação que foi realizada de forma remota. Então, aqui no diretório que eu escolhi para baixar o meu projeto, eu não tenho nada ainda, né? Então, eu preciso obter uma cópia desse projeto. Então, eu seleciono aqui o meu projeto, T11519, pego esse endereço que está aqui, de novo, não é um endereço do navegador, mas o endereço que está sendo mostrado aqui na interface do Redmine, copio, e aí eu vou digitar assim, ó, svn co, ou checkout, né, por extenso, checkout, o nome do meu branch. Então, dessa forma, eu estou obtendo uma cópia do meu projeto que está lá no branch, e essa cópia é uma cópia local, a partir da qual eu posso fazer retiradas e entregas por meio do commit para o repositório remoto. Que no SVN, o repositório ele não fica... Você tem uma cópia do repositório na sua máquina, mas o repositório ele é centralizado na máquina remota onde o projeto está hospedado, né? Então, utilizo esse comando, e aqui eu tenho agora uma cópia do meu projeto. Então, se eu der um svn info, aí eu tenho todas as informações desse projeto, né, onde ele se encontra, qual que é a revisão. Lembram que aquela revisão que foi criada a partir da cópia do trunk para o branch é a revisão 14, então está marcado aqui. Quem que fez essa última revisão, no caso, foi eu, e quando foi feito, né? Então, vamos fazer uma coisa simples aqui. Eu vou criar um makefile e depois um run.sh, né? Então, vamos supor que o meu desenvolvimento seja a inclusão desses dois arquivos, né? O run.sh e o makefile. E eu posso fazer também uma modificação aqui no test.s90. Eu vou colocar mais uma linha aqui, né? Então, aqui, né? Então, modifiquei um programa e adicionei 2 outros arquivos, né? Para eu saber o que aconteceu, como é que o sistema de controle de versões enxerga essas ações, você vai digitar svn status, né? E aí ele vai te marcar, ele vai te mostrar o status desses arquivos. Então, o M significa que o arquivo teste foi modificado, como a gente acabou de ver, e essas 2 interrogações indicam que esses 2 arquivos aqui, o run.sh e o makefile, que eu acabei de adicionar, eles não fazem parte do controle de versão. Então, para que você faça com que esses 2 arquivos eles sejam adicionados ao repositório, você deve marcar esses arquivos com a opção Add. Mas antes, vamos ver o que acontece lá no repositório, né? Então, estou aqui, né, no repositório 115, vejam que a última revisão foi a revisão 14, vou dar um refresh aqui na página, né? Não tem nada de diferente, certo? Não foi adicionados os arquivos run e makefile, mas porque eu preciso realmente adicioná-los, né? E preciso fazer o commit da última versão do arquivo teste.s90. Vejam que não tem aquela linha que eu adicionei, né? Então, vamos fazer isso. Então, para adicionar os arquivos, basta digitar svn add add, então makefile e o run, certo? Então, veja que ele já marcou aqui esses 2 arquivos com A de adicionado. Então, se eu digitar de novo svn status, agora ele sabe que esses 2 arquivos aqui, makefile e run.ch, eles fazem parte do controle de versão, e, como ele já tinha demonstrado, o teste faz parte, ele foi modificado e já fazia parte do controle de versão. Só que quando eu faço isso, voltando ali no repositório, eu ainda não mandei esses arquivos, essas modificações para o meu branch. Então, para você fazer isso, tem que fazer um commit, né? Então, digita svn ci ou commit, né? E aí você dá Enter, ele abre de novo o editor, aí você digita a mensagem descrevendo aquilo que foi feito. Então, como boa prática, tarefa 115.19, 2 pontos. Se você quiser descrever um pouco mais, você pode pular uma linha e digitar assim: foram nesta revisão, foram realizadas
as seguintes modificações. Então, os pontos eu vou usar aqui o asterisco, né? Fazer uma referência ao arquivo makefile, adicionado arquivo makefile para compilação. Aí eu copio o run sh, adicionado script run.sh para execução e uma mensagem que faz menção à modificação. Então, modificado, rotina, uma modificação, não precisa ser muito específico. Salva o arquivo, envia e pronto. Então, quando você faz essa operação, ele cria uma nova revisão. Então, a revisão anterior era a revisão 14, agora é a revisão 15. Esse vm-info, né? Então, agora ele sabe que a última revisão é 14, mas quando eu for lá no repositório, né, aqui ele já deve ter adicionado o arquivo, né? Então, tem aqui o makefile, o run e o teste F90, né? Então, veja que a revisão aqui ela ainda não foi incrementada, embora os arquivos estejam aqui, porque existe um certo delay entre a interface do Redmine e o próprio servidor do SVN. Então, isso é uma característica, digamos assim, dessa integração do sistema de versão de projetos com o sistema de versionamento, né? Mas depois de um tempo aparece aqui. Então, agora a gente já sabe que essas modificações fazem parte do meu projeto. Bom, uma vez que eu faço isso, o que eu tenho que vir fazer aqui nessa atividade, nessa tarefa? Então, você vai editar ela, e aí você vai marcar a situação como in progress, né? Aí aqui eu gastei, por exemplo, sei lá, 1 hora ou meia hora, vou colocar 1 hora, e eu avancei 50% do meu projeto, certo? Ou avancei 100% do meu projeto. Vou colocar aqui 90%, tá? E você coloca uma mensagem dizendo que foi feito. Então, e você pode referenciar a revisão do projeto aqui também de uma forma específica. Então, escreve uma mensagem simples, né? Então, na revisão R15, que a gente sabe que é 15, foram inseridos os arquivos e modificada a rotina teste.f90. Se tiver uma figura, você pode colocar. Se tiver um arquivo anexo, você pode adicionar. Aí você marca aqui, né, a pré-visualização, se você quiser. E pronto. Aí agora eu vou enviar, né? E aqui fica registrada as ações dentro daquela atividade que você está fazendo, dentro daquele branch, linkando, né, o que foi feito no repositório com o que está sendo feito aqui. Então, deixa eu só voltar aqui no repositório. Eu acho que ele ainda não marcou a última revisão, mas em breve vai aparecer, então não tem problema. Bom, aí você vai fazendo isso tantas vezes quanto forem necessários, né, a fim de você realmente cumprir com a tarefa proposta aqui nessa tarefa 115.19, né? Então, uma vez que você termina, então vamos simular essa situação, você quer que o conteúdo desse branch ele passe para o trunk, né, de forma que você tenha todas as informações do seu branch, as modificações do seu branch lá dentro do trunk, né? Então, para fazer isso, você pode fazer o seguinte, né? Então, aqui, o que eu tenho? SVN-info, né? Eu tenho só o meu branch, eu não tenho o trunk. Mas perceba que no repositório remoto, você tem todas as informações de branch, de tangs e de trunk, né? Na minha cópia local, eu só tenho uma cópia do branch. Agora eu vou baixar uma versão do trunk para eu poder fazer o merge entre o meu projeto e o branch, né? Então, deixa eu copiar aqui o endereço, aqui em root, depois aqui em trunk, né? Então, vou baixar essa versão aqui do trunk, onde tem o projeto. Então, SVN, de novo, eu vou fazer o checkout, né? Do trunk. Então, agora eu tenho o trunk do lado do meu projeto, né?
projeto, né? Então vejam que a diferença entre colocar aqui embaixo o branch, projeto, né? São esses arquivos. Então no trunk eu só tinha o teste, que tem uma versão diferente, uma revisão diferente do teste do meu branch, tinha o teste 2, que é igual, que eu não modifiquei, e no branch eu ainda coloquei um script e um makefile. Então vamos fazer o merge entre essas duas informações aqui, né? Então, para a gente poder fazer o merge, você vai fazer assim, ó. Então, svn merge, você pode usar a opção reintegrate, e daí você vai usar o chapéu e colocar branches, né, barra projeto, né, projeto.t11519, né. Quando você faz assim, ele sabe que ele vai ter que pegar o conteúdo que está lá no branch projeto 11519 e fazer um merge com o conteúdo que está nesse local, que é o local da minha cópia local aqui do trunk, né? Então, dou Enter. E aí, ele fala assim, ó. Se eu der um ls aqui, né? Ele vai falar o seguinte, ó. Então, foi atualizado o arquivo makefile, né? Foi adicionado, melhor dizendo. Foi adicionado o script run e foi atualizado o de update, a rotina teste.f90, né? Então, se eu entrar aqui no teste F90, agora eu tenho aquela outra string que eu tinha colocado aqui, certo? Então, dessa forma, atualizei o meu branch, meu trunk, aliás, né? Então, aí você tem que registrar isso também. Então, você vem aqui na tarefa, né? Aí você pode colocar 100% aqui, que eu terminei. Aí coloco done, né? Então, aí você registra, foi realizado o merge entre o branch, projetos.t11519 e o trunk. E pronto, né? Então você já finaliza, você coloca a situação como done, né? Terminado 100%. Aí você envia aqui, certo? À medida que, tá vendo? Agora a revisão 15 apareceu aqui, né? E você fecha essa tarefa. Essa tarefa agora ela está finalizada. Só que o seu branch, quando você vier para cá, ele ainda está como se fosse aberto. Então, uma boa prática também é renomear esse branch colocando um ponto closed, para você saber que aquele branch ela já está finalizado, né? Então, eu vou copiar de novo, vou fechar aqui embaixo, né? Então, vamos ver essas operações remotas, quando você indica todo o endereço do repositório, você não precisa necessariamente tá num determinado local. Você pode fazer em qualquer diretório no seu computador ou no computador que você comunique com o servidor. Então, svn nv, né, ou rename, né, acho que é rename. Você coloca o projeto 11519, foi um ponto close, né. Aí você coloca aí uma mensagem, né, então, tarefa 11519, fechando branch de desenvolvimento projeto.t11519. Fechou? Né? Então, aí quando você dá um svn list, né, aqui nos branches, né, tem esse comando que é o svn list, você coloca o endereço dos branches, aí ele vai mostrar que ainda tem um branch aberto, mas que o branch referente à tarefa 11519 ele foi fechado. Então, depois ele pode ser o administrador do repositório, ele pode simplesmente apagar isso aqui para não ocupar espaço, porque ele sabe que já foi fechado, né? Aí tem a última parte, que é a gente criar uma tag a partir daquilo que foi feito, né? Então, aqui já está fechado, como vocês já viram, né? Então, a gente tem aqui o trunk, que agora está atualizado, né? Entra aqui dentro do projeto. Aliás, acho que faltou fazer uma coisa aqui, ó. Trunk, né? Projeto, svn status, né? Agora tem que fazer um svn commit, né? Que é para consolidar as modificações locais que foram feitas com o merge no repositório, né? Então, registra também tarefa, hashtag 11519, aí consolidando
as desenvolvimentos do projeto P11519 no trunk do projeto. Aí salva, cria uma nova revisão. Todas as operações criam novas revisões, né? Aí quando a gente vê aqui, aí sim, os arquivos vieram aqui para o trunk, né? Agora vamos criar uma tag a partir do trunk, né? Então aqui a gente já tem algumas tags, por exemplo, vamos criar 2.0, né? Então a gente vem aqui dentro do projeto e é a mesma operação de cópia, né? Então para criar uma tag, no caso do SVN, basta fazer um SVN CP de cópia, né? A gente coloca o trunk, coloca o endereço, né, das tags aqui, né? 3/tags projeto .v12.0.0, né? Então essa é uma convenção. Geralmente essa convenção aqui, com a nomenclatura das versões, a gente pode entender o seguinte, né? O primeiro número, que seria o número maior, ele, no caso aqui o mais à esquerda, ele representa grandes modificações no projeto. Por exemplo, a mudança de dinâmica, uma mudança de coordenada vertical, são mudanças grandes. A segunda, você pode entender como sendo inserção de novas físicas, se você considerar um modelo, ou um sistema de assimilação de dados, inserção de novas observações. E o número mais à direita, ele pode representar a correção de bugs, né, que seriam dentro daquela revisão, daquele estado do projeto, você está corrigindo pequenos defeitos, né? Então vamos considerar isso e vamos criar uma nova tag, né? Então aqui, de novo, você tem que registrar, né? Então a tarefa, embora a tarefa já tenha sido fechada, mas ela fica registrada, tá? 115.19, então criando tag projeto.t.v2.0.0 a partir do trunk atualizado pelo branch projeto T115.19. Quando você faz isso, gera uma nova revisão e aí você tem uma nova tag. Então a sua tag está aqui consolidada, né, com as modificações feitas naquele branch que a gente já inclusive fechou. Então é basicamente isso, né? Eu entendo que a ordem aqui das ações talvez não tenha ficado a mais correta, mas é basicamente isso, né? Então todas as alterações, as ações pertinentes ao desenvolvimento dessa tarefa foram registradas aqui de forma mínima, mas foram registradas, né? E todas as revisões associadas ao desenvolvimento desse projeto, envolvendo trunk, envolvendo o branch e a tag, também foram registradas aqui. E é claro, quando você já fecha a tarefa, né? Aí fica o nome da tarefa, ele fica com um risco ali. Então, aí vamos supor que agora venha uma pessoa diferente, ela queira simplesmente usar o projeto sem necessariamente fazer um desenvolvimento. Aí você pode usar a tag. O recomendado é você usar a versão estado que foi registrada até um determinado ponto do projeto, que tem determinadas características, né? E eu vou usar agora essa versão. Então, o recomendado é você obter uma cópia local do projeto, né? E se eu terminei esses desenvolvimentos anteriores aqui, eu posso apagar eles todos, tá? Não preciso ficar com eles aqui. Então, você usa o comando export, né? Então, svn export, aí coloca o endereço da tag, né? Aí você obtém uma cópia. Qual que é a diferença do export para o checkout? É que o export, ele não permite que você faça o controle de versões. Então, lembra quando a gente tinha digitado svn info, né? A gente tinha todas as informações referentes à origem daquele código. E nesse caso aqui é simplesmente uma cópia local que não se comunica com o código que está no SVN. Então, basicamente é isso, não tem nada muito além disso aqui. Claro que tem situações específicas, né, em que vão surgir conflitos entre atualizações de uma mesma rotina entre duas pessoas diferentes, aí isso varia de caso a caso, e aí é abordado de forma individual, né? Mas é basicamente isso.
Carlos, assim, excelente. Eu acho que foi bem dentro daquilo que a gente estava precisando, né, para o momento. Eu só queria destacar, né, eu não sei, o Aravec está com a mão levantada, já te passo a palavra, Aravec. Só queria destacar, né, Carlos, que em uma situação mais de um grupo, né, como você mencionou, normalmente esse processo de validação do branch e integração no Trunk, é recomendável que seja uma outra pessoa que faça, né, para normalmente o gerente do projeto, né, que ele vai não só levar em consideração aquele branch, como uma série de outros, né, e criando uma versão, trazendo tudo para o Trunk, Uhum. validando, verificando se tudo funciona, né? E também, se tiver algum correções para fazer, ele já reporta ao desenvolvedor, né? Que já faça a mudança e valide, né? É interessante que seja uma outra pessoa, justamente para eliminar os vícios, né? Ele valide e gere uma versão trunk e depois a tag, né? Com uma outra pessoa em um tempo relativamente maior, né, para essa tag contemplar, né, uma série de desenvolvimentos em paralelos que foram feitos, né? Uhum. Mas acho que foi muito bom, acho que deu um bom exemplo de tudo que a gente precisava ter passado aqui. Alex, você tem perguntas aí? Sim, bom dia. Sapurci, Carlos, ficou claro para mim que, assim, por mais que seja simples para quem está habituado ao dia a dia do SVN, para quem é externo, é uma série de tarefas e elas podem ser colocadas, se a pessoa não tiver muita atenção, em ordens erradas. Uhum. E até eu mesmo agora durante a apresentação teve alguns comandos que eu não consegui acompanhar pela rapidez. Então, eu pergunto se existe uma lista textual que a gente possa ter um documento pequeno, máximo de 1 ou 2 páginas, e a gente deva seguir com essas instruções que o Carlos acabou de passar. Excelente isso, Oravec. Carlos, se você pudesse entrar lá aquele local, né? A gente já tem uma wiki, Oravec, que tem uma receitinha de bolo. E depois também, logo no começo, né, Carlos? Até esses dias eu estava precisando disso. No começo você tem um PDF em português, muito detalhado, né? Então, muito bom material para isso. Por favor, já entrar, dá o endereço aí que as pessoas já acessam. Então, eu não sei, eu acho que esse documento aqui Eu, está em alguns lugares diferentes. Não tá sei no se era esse aqui, né? No SMNA, Carlos, inclusive, tá, Ah, Oravec? tá. Então, peraí. SMNA. Deixa eu ir direto lá, Por favor, se porque. você entrar lá é melhor, porque tem mais pessoas lá. Então, aqui. Aí. Onde você pôs o possível, né? Você lembra? Ela Protocolo, acho que é no esse aqui, né? finalzinho, é o material desenvolvedores. Isso. Ah, aqui, né? Então, deixa eu. Isso aí, exatamente, esse lugar. Pronto. Estão criando repositório de trabalho e comments, né? Isso. Aí tem essa informação também de versionamento semântico que foi mencionado e todos os outros detalhes estão registrados aqui como documentação. Aí tem uma proposta de onde usar o próprio Protec, né, para documentar código Fortran, tem outras opções também. Mas basicamente esse aqui eu acho que está até um pouco mais detalhado, viu, Anavec, nesse repositório Aí de é bem trabalho. detalhado. Deixa eu só voltar de novo qual foi o caminho aqui, né? Então você vem aqui no projetos, né, e clica depois em SMNA, aí vem aqui na wiki, né, aí você vai ter aqui embaixo protocolo de desenvolvimento utilizado na simulação de dados do CPTEC. Então clica aqui, aí vai ter algumas páginas, subpáginas aqui, uma delas é essa criando repositório de trabalho, né, e aqui está bem Carlos, detalhado como... Carlos, entra nesse link aí, ó, bem no comecinho, que ele é excelente. Aí você já tem essa receita de bolo, mas esse aí é um material muito bom, ó, esse. Tá. Perfeito. Aí tem que baixar aqui, mas a gente dá uma olhada aqui. Deixa do lado ali, depois a pessoa, você vai ver que tem muita coisa, né, velho? Isso, Aí tem esse material que está Sim, bem a questão, esmiuçado, né? desculpe interromper, a questão é que
eu acho a grande utilidade dessa explicação que o Carlos fez foi resumir um passo a passo bem simples e que é o mínimo necessário para a pessoa usar. Porque nota como foi, até o Carlos chegar lá, que vocês estão habituados. Foi uma série de clica aqui, clica ali, clica lá, baixa. Lógico, depois vocês editam isso que eu estou falando e tira fora, tá? Mas eu acho que assim, se eu tiver um documento que cai na cara da pessoa logo que ela entra ali, seja em tarefas ou seja no repositório, facilitaria muito. Não, entendi. Sabe, assim, se eu fosse conseguir... você passou por uma série de tarefas, mas eu não preciso aprender todo o SVN para fazer uma coisa como eu estou fazendo, que é ir lá... Exato. Tá? Eu não preciso ser um especialista. Eu sei que aquela documentação é muito mais completa, tem muito mais possibilidades, mas eu acho que esse resumo que o Carlos apresentou é muito útil e assim, objetivo. E se tivesse um documento bem curtinho, com essas etapas, eu acho que Esse que seria está na muito tela bom. aí, Araveca. Esse que você está pedindo é exatamente esse que está na tela que o Carlos está mostrando. Não é esse completo, sabe? Então, esse que está na tela, ele tem ali. Não, Carlos, é exatamente a wiki que você Esse aqui. colocou. Esse aqui. Esse aí, ó, esse material, esse aí. Ó, se abrir ali, ele está muito bem detalhado, Araveca. Olha, criando pastas dentro do repositório, sabe? Ele dá passo a passo, tá? Então, esse material aí que você está querendo. Sim. Esse reflete o que você apresentou hoje, Carlos. Sim, tem até um pouco mais, né? Tem outras coisas aqui, mas é basicamente isso, né? Então aqui você tem aqueles comandos do SVN Makedir, né? Que você pode... Aqui até o detalhe como criar os trunks, os branches, as tags, né? Mas contempla, certamente. Então, mas eu diria Agora, assim, a que ideia, se né? pudesse transformar esse no passo a passo que você mostrou hoje, quer dizer, seria um pouco mais resumido, eu imagino. Carlos, outra coisa que eu queria mencionar, né? Era, por exemplo, assim, acho que é importante para o Arabic, né? Digamos assim, geralmente a gente compila as coisas também, né, Arabic. Então, por exemplo, na hora que você devolve, pode, por exemplo, eventualmente ir objetos ou executáveis e não é desejado, né? É. Por exemplo, tem uns comandos aqui para você evitar que vai objetos executáveis, né? Então, aqui eu vou Então, digitar. tudo bem. Lembra sempre que quando você obtém uma cópia local lá com o checkout, você só vai... só os arquivos que já estão no controle de versão é que vão ir e voltar do repositório, né? Então, se você compilar e criar objetos executáveis, bibliotecas, etc., esses arquivos eles não fazem parte do controle de versão, a não ser que você os inclua com o comando svn add, né? Oi, Lavec. Exatamente. Por exemplo, o comando que eu perdi das suas explicações passou rápido. Você fez um SVN add para pôr o makefile e o run. Isso. Eu perdi esse comando. Aqui eu posso fazer de novo. Não precisa agora. Eu digo assim, se você editar o vídeo, aí talvez valha a pena deixar um pouco mais destacado, né? Destacado, que essa etapa é importante. Assim como eu perdi quando você fez quando você falou assim, vou passar para o trunk. Aí você fez um SVN info e acho que mostra... eu perdi a explicação do SVN info. Depois você fez um SVN trunk. Para fazer o merge, né, entre o branch e o trunk, né? Então você baixa o teu trunk, então é svn checkout o endereço do trunk, entra ali dentro do diretório que você baixou e digita svn merge e usa a opção reintegrate com
o endereço do branch, né, que você quer trazer, de onde você quer trazer as modificações. Sim, E depois faz um commit. Em termos de vídeo, eu acho que essas duas partes precisavam ficar mais Carlos, destacadas, um Oi. pouco mais. acho Um que pouco seria mais de bacana. tempo nisso. Para você é simples, Carlos. Sim, eu sei, eu entendo Eu isso. entendi. Para vocês, isso é trivial. Mas para quem é iniciante, vai gastar, assim, vai talvez perder ou fazer errado uma tarefa que é das mais cruciais, assim, né? Se fizer errado, vai coisa errada. Aí eu tenho mais uma Entendi. pergunta, tá? Pois Que não. quando você faz assim, eu vou editar aqui, quando você faz algum comando, parece que você tem que abrir automático para você colocar uma explicação, Isso, é a mensagem, né, do uma mensagem. commit. A Isso. pergunta é se eu tenho uma dúvida. Essa parte, ela pode ser editada a posteriori diretamente no projetos, na página web? Eu diria assim, Não é aconselhável? não é aconselhável, né? Embora você possa sempre atualizar a tarefa e falar assim, ó, por exemplo, na revisão 10 ou 15 foi feito isso, detalhar de forma com mais detalhes, né? Colocar uma mensagem mais detalhada. Você pode fazer isso. Só que para efeitos da gente poder, deixa eu voltar aqui, né? Da gente poder ter um registro daquilo que está sendo feito no repositório, que seriam essas mensagens aqui, aí é aconselhável que você não deixe de colocar essa mensagem, que é justamente quando abre o editor e você digita lá, pelo terminal. É que depende muito de como está configurada a sua máquina, por exemplo, né? No Linux, se você exportar a variável editor, então export editor igual a o vim, por exemplo, né? Barra user vim vim, né? O VI, aí ele vai considerar que pro SVN, quando você digitar SVN commit, ele vai abrir o VI para você digitar aquela mensagem. Se você colocar essa variável editor apontando para o gedit, ele vai abrir o gedit. Então depende muito do ambiente. No Windows eu nunca fiz essas coisas no Windows, então eu não sei como é que funciona. No Mac é a mesma coisa do Linux, né? Então tem esse Ô, detalhe também. Carlos, eu acho que nesse ponto, eu acho que é uma questão importante que ele colocou. Talvez a gente também dá uma ênfase para essa mensagem, talvez a gente editar lá o vídeo e fazer uma ênfase, porque de fato, Araveca, essa mensagem é muito importante. É ela que fica depois de fato na lista de ações no repositório, sabe? Naquela revisão que foi feita. Então É o ela histórico. a gente até pede para que não faça, não demore muito, né, Carlos, para fazer revisões, justamente para não acumular muitas ações numa mesma revisão e você depois, quando colocar um texto de 20, 50 linhas, né, 2 páginas. Então, fica muito extenso e ruim. O repositório acaba, na verdade, em alguns momentos, ele resume, né, só um caminhozinho, depois você tem que É, ampliar. E quando você vai imprimir, ele corta. Então, a gente recomenda que a gente coloque essa mensagem a mais fiel possível àquela revisão, que tenha tudo que tenha, e que não seja muita coisa, justamente para ficar bem resumido. Ou seja, no final do dia, você vai lá e faz uma revisão, dizendo o que você fez. Né? Então, essa é a ideia exatamente. e é bastante importante ela ser mais fiel possível ao que você fez, sabe? Então, Uhum. é um negócio chato mesmo, eu concordo. Eu não gosto, em algumas máquinas é VI só, né? Nem o VIN, é o VI, e ele é muito restrito e chato de escrever, mas ele é bastante importante. Você tem que fazer naquele momento que você está subindo, sabe? É. A dúvida é mais assim, no sentido de eu posso colocar uma mensagem curta ali, ali é só uma mensagem curta mesmo, e uma explicação mais detalhada ela fica associada lá na tarefa, né? Isso, É uma perfeito, é boa isso mesmo. prática, né? Pode Por isso fazer que é Eu isso. acho aquela que hashtag que a seria gente coloca ali, importante, ela linka, sabe? sim, seria importante dizer nesse momento do vídeo, olha, essa aqui é uma documentação mais apontando de forma muito resumida o que foi feito.
e a documentação mais detalhada deve ser feita na tarefa. É uma boa sugestão mesmo. É verdade. Até porque ali no editor da tarefa você tem mais opções, né? Aí fica mais fácil de escrever, você pode colocar aí figuras, se for o caso, né? Pode fazer outras coisas, colocar uma tabela também é possível colocar. E só para termos práticos, né? Você poderia, por exemplo, mandar esse historial dos comandos que você fez, sei lá, associar onde vai colocar o vídeo, também para Arabic, né? Para mim também. Aí depois fica mais fácil acompanhar. É um histórico dos comandos, né? Pode ser. Gerar um Um history, né? Um XP. history, e aí aparece todos os comandos. Depois edita, É. tira os que não valem, né? Só. Entendi. Junto com o vídeo, né? Tá certo. Então, beleza. Acho que é isso, né? Eu vou desligar aqui agora.